Olá pessoal, nos estudos sobre matrizes nós já estudamos as operações com matrizes, adição, subtração, multiplicação de matrizes, já estudamos sobre matriz inversa e nesta aula vamos estudar sobre o determinante. Como está informando no texto, toda matriz quadrada ela está associada a um número real que é chamado determinante. A gente representa aí pelo símbolo det de A ou por barras. Vamos verificar aqui um exemplo, olha só. Temos a matriz aqui que é formada pelos elementos 2, 5, 3 e 1. Então, o determinante dessa matriz vai ser representado assim, det de A, que vai ser igual, nesse contexto aí, a menos 12, a menos 13 no caso. Então, det de A é igual a menos 13. Ou eu posso representar da seguinte maneira, eu ponho uma barra, ponho os elementos aqui, ó, e ponho que é igual a menos 13. Então, ó, a maneira de representar o determinante de uma matriz é aqui, det, e põe aqui a letra que é a matriz, no caso nós temos aqui a matriz A. Se fosse a matriz B, botaríamos det B. Se fosse matriz M, seria det M e assim por diante. Ou nós podemos representar o determinante da matriz assim, você põe os elementos dela e indica com uma barra. Perceba que a diferença entre o símbolo para uma matriz e o símbolo para o determinante é aqui a barra e o parênteses. Então, os elementos estando entre parênteses representa a matriz. E os elementos da mesma matriz estando aqui numa barra representa que você está calculando o seu determinante. Perceba aqui, conforme o texto informa, que o determinante ele só pode ser calculado para uma matriz quadrada. Lembrando vocês aí o que significa uma matriz quadrada. Ela vai ter mesmo número de linhas e colunas. Então aqui nesse contexto, ó, essa matriz A tem duas linhas e duas colunas. Ela é de ordem 2 por 2. Então vai valer aí assim, né? Se a matriz tiver ordem 3 por 3, eu posso calcular o determinante. Se tiver ordem 4 por 4, ou seja, 4 linhas e 4 colunas, e assim por diante. No ensino médio, é suficiente que nós estudemos até a ordem 3, né? A matriz quadrada que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, como é que se calcula o determinante de uma matriz? Então, para começar aqui, ó, quando a matriz possui ordem 1, ou seja, ela possui apenas uma linha e uma coluna, possui um elemento. Então, é bem fácil. Quando a matriz só tem um único elemento, o determinante é o próprio número. Então, aqui, dada a matriz M, o determinante de M é igual a 6, já que só tenho esse elemento. Então, a matriz N aqui é igual a menos 12, então o seu determinante é menos 12. Então, quando a matriz possui um único elemento, o determinante é o próprio elemento. Então, aqui, nesse contexto aqui, determinante da matriz A é 2, porque o elemento aqui é o 2. Então, não tem nenhum desafio quando a matriz é de ordem 1. Quando a matriz é de ordem 2, né, ou seja, possui duas linhas e duas colunas, a gente pode usar aí o que nós chamamos de regra de Sarri. Tá? Então, olha só, para o uso da matriz de ordem 2, é possível calcular o determinante pela regra de Sarri, que consiste na seguinte lógica, você tem que memorizar aí, ó, diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vamos calcular aqui como exemplo a matriz, dada a matriz aqui, ó, de elementos 2, 5, menos 3 e 2, vamos calcular o seu determinante. Então, a regra, como está informando bem aqui, ó, é diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o que vem a ser diagonal principal? É a diagonal bem aqui que vai descendo, né, da esquerda para a direita. Então, você vai multiplicar os elementos entre si da diagonal principal. Vou botar aqui dp menos ds, que ou seja, diagonal principal menos diagonal secundária. Quem são os elementos da dp, da diagonal principal? É 2 vezes 2, ou seja, a diagonal principal vai dar 4. E quanto vai dar a diagonal secundária? É menos 3 vezes 5, que vai dar menos 15.
E agora, ó, a fórmula é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Portanto, o determinante dessa matriz vai ser igual a 4 menos da fórmula menos 15. Então, aqui, determinante da matriz A vai ser 4, menos com menos vai dar mais 15. Então, o determinante da matriz A vai resultar em 19. Então, esse aí é o determinante desta matriz aqui de elementos 2, 5, menos 3 e 2. Tá? Então, para todas as matrizes de ordem 2, o determinante será calculado assim: diagonal principal menos diagonal secundária. Então, lembrando, diagonal principal é essa que vai descendo aqui da esquerda para a direita, diagonal secundária vai subindo da esquerda para a direita. Então, exercício de fixação. Então, aqui, dadas as matrizes, vamos calcular o seu determinante. Como a matriz aí de ordem 1, não há cálculo para fazer, o determinante é o próprio número, então vamos calcular apenas aqui de matriz de ordem 2. Em cada matriz, calcule o seu determinante. Então, olha, nesse caso da matriz A, olha, nós temos aqui, ó, a fórmula para calcular o determinante, né? Det de A vai ser diagonal principal menos diagonal secundária. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, diagonal principal, ó, é 5 vezes 1 menos, quem é diagonal principal secundária? É 2 vezes 3. Então, aqui, ó, determinante de A, 5 vezes 1 é 5, menos, e 2 vezes 3 é 6. Então, aqui, ó, determinante da matriz A vai ser igual a menos 1. 5 menos 6 é igual a menos 1. Item B, aqui. Diagonal principal, determinante da matriz B. Diagonal principal, 2 vezes 6, 12. Menos 3 vezes 1, que é 3. Então, aqui, o determinante da matriz B é 12 menos 3, que vai dar 9. Então, esse é o determinante da matriz B. A matriz que está sendo chamada bem aqui de M. Então, vai ser aqui, det de M vai ser 0 vezes 5 menos 4 vezes menos 1. Então, det de M, 0 vezes 5, qualquer número vezes 0 é 0. Menos 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, vai ficar 0 menos menos 4. O determinante da matriz M vai ser mais 4, porque menos com menos dá mais. E para finalizar, ó, o determinante dessa matriz aqui, N, vai ser diagonal principal menos diagonal secundária. Então, é menos 3 vezes menos 3. Então, aqui, ó, diagonal principal menos da fórmula. A diagonal secundária é 7 vezes 2. Então, aqui, ó, menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Menos da fórmula, 7 vezes 2, 14. Então, 9 com menos 14 vai dar negativo, porque prevalece o sinal do maior. 9 com menos 14. E vai dar menos 5 aqui. Esse é o determinante da matriz N, nesse contexto aí. Então, aqui, ó, a aula de hoje é somente essa. É o cálculo do determinante, que é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, aqui, ó, como tarefa para a semana, para entregar, sempre eu passo uma tarefa no final da aula, é você calcular aí o determinante em cada matriz. Lembrando, né? Determinante é diagonal principal menos a diagonal secundária. Certo? Então, até a próxima, pessoal!